students! Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu, a Teacher Patrícia, estou com vocês e hoje o nosso intérprete Val. Hi, Val! Hello, how are you? Tudo bem, então? Vamos lá? Hoje nós veremos sobre os dias da semana, vamos relembrar alguns vocabulários, vamos falar sobre as estratégias de leitura e o gênero textual Descriptive Text. Essa palavra é estranha para você? Não? Você conhece? Então vamos conferir? Let's go! O que aprenderemos nesta aula? Hoje veremos estratégias de leitura. Como é que a gente vai ler o texto? Você entende? Você compreende? Vamos observar as imagens e os títulos. Procurar por palavras cognatas. Já ouviu falar nessa palavra? Procurar por palavras que já conhecemos a tradução. E o nosso gênero textual é o Descriptive Text. E vamos falar um pouquinho sobre os Days of the Week. Let's go? What are the days of the week? What are the days of the week? Você sabe o que eu estou te perguntando? O que eu quero saber, será? Você sabe quais são os dias da semana em inglês? Provavelmente você sabe a abreviatura delas, né? Porque nos relógios, no celular, vem aquelas 3 primeiras letrinhas. Mas será que você sabe escrever os dias da semana? Vamos conferir? Vamos lá então. Copie as palavras abaixo e escreva o significado daquelas que você já conhece, que você já sabe a tradução. Então, no seu caderno, eu quero que você copie os dias da semana. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Copia no seu caderno bem direitinho, presta atenção em todas as letras, porque em inglês a gente usa letras que a gente não está acostumado na língua portuguesa. Copia com atenção e do ladinho você vai colocando a tradução, ok? Então vamos lá. Observe, então, que todos os dias da semana terminam com a palavrinha they, certo? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Vamos repetir um pouquinho essas palavras? Então, vamos lá. Eu vou falar e você vai repetir, ok? Então, repete comigo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ó, eu não falo esse D aqui, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Lembrando que a semana começa no domingo, qual é a tradução dessas palavras? Olha lá, Sunday, domingo, Monday, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Geralmente as palavrinhas elas vêm abreviadinhas sem o they, né? Se você olhar no teu relógio, se você colocar em inglês ou no teu celular colocar em inglês, vão vir só as 3 primeiras letrinhas, o sun, o man e assim por diante. Você já conhecia essas palavras? Você lembrou que dia era, qual era? O que a gente confunde bastante, cuidado, a terça com a quinta, porque eles são bem parecidos, tá? Então, cuidado. Eles, né, quando você fala, eles são meio parecidinhos, então cuidado na hora da escrita, veja bem certinho, coloca o H, ok? Tudo certo? Tudo copiadinho no seu caderno? Se você não copiou, se não deu tempo, depois você escreve então os dias da semana. Procura no dicionário, procura no Google Tradutor, mas não deixa de fazer a sua lista, tá? O vocabulário é muito importante para o teu processo de ensino-aprendizagem, ok? Let's read. Vamos ler.
leitura e interpretação de texto. Vamos ler em inglês, teacher, mas será que eu vou conseguir? Claro que vai. Vamos lá, então? Agora a gente vai ver algumas estratégias para a gente conseguir ler um texto. Então, let's go! Você sabe o que é um descriptive text? Você sabe que palavra é essa? O que quer dizer descriptive text? Leia a definição no próximo slide e logo em seguida vamos trabalhar alguns textos para que você possa entender melhor esse gênero textual. Gênero textual é o que nos representa como textos, né? Cartas, artigos de revista, notícias, tudo isso são gêneros textuais. Hoje nós vamos trabalhar com esse específico. Vamos ver que texto é esse? O texto descritivo é um tipo de texto que envolve, como o nome já diz, a descrição de algo. Seja de um objeto, de uma pessoa, de um animal, lugar, um acontecimento. E a sua intenção, qual é? Quando eu vou fazer um texto descritivo, qual é a minha intenção? Obviamente, transmitir para quem está lendo, para o leitor, as impressões e as qualidades de algo. Você prefere ler ou assistir o filme? O que acontece quando a gente primeiro lê e depois a gente vai assistir aquele filme do que a gente acabou de ler? Geralmente, o autor vai nos descrevendo o lugar, né? Então, você está lá lendo um livro, Alice no País das Maravilhas, e ele vai te descrevendo como é Alice, o lugar que ela tá e o que você vai fazendo. Na tua imaginação, você vai vendo essa Alice, você vai construindo essa imagem através da descrição que o autor fez para você. Porém, a hora que você vai assistir o filme, às vezes é completamente diferente do que você imaginou. Não aconteceu isso já com você? Por quê? Porque às vezes a descrição dele, você cria uma imagem, né? E nem sempre é aquela que vai estar lá no filme. Por isso eu prefiro muito mais ler do que assistir. Mas aí cada um. Então o texto descritivo, a função dele é descrever alguma coisa. Teacher, mas como é que eu faço isso? Você vai contar o que você está vendo. Por exemplo, você está na sala da sua casa. Então você vai descrever a sua sala. Aqui tem uma mesa, estou sentada. Nessa mesa existem 4 cadeiras, tem um quadro com uma imagem, sei lá, de um rio na parede e assim por diante. A parede, a cor é amarela e você vai descrevendo todo esse lugar, tá? Então vamos ver um texto descritivo, mas obviamente em inglês. Reading Comprehension. Agora eu vou apresentar para vocês o Mike. Então a gente vai começar olhando a imagem do Mike. Primeiro, quem é Mike? Mike é esse menino. Esse menino que está vestindo uma camiseta laranja, então ele veste uma orange t-shirt. Ele está vestindo uma bermuda verde. O tênis dele é vermelho, então eu estou descrevendo toda a imagem, ok? Então vamos ler um pouquinho sobre o Mike. Presta atenção. This is Mike. He is 9 years old. He can dance and he can swim. Isso a imagem não me traz essa informação, então eu tenho que prestar atenção. Every Monday he plays soccer with his brother at home. Every Thursday he swims with his friends at school. On Wednesday he sings Chinese songs. On Thursdays he plays computer games at home. Every Friday, he draws pictures in his bedroom. Ok, o que eu estou descrevendo? Eu estou descrevendo o Mike? Será que ali estava dizendo que cor era a camiseta, que cor era a bermuda, assim como eu descrevi para vocês a imagem? Não. Nesse texto eu tenho outras informações. Então, como é que você vai fazer para retirar essas informações? Primeira coisa, a gente vai fazer um scanning, a gente vai passar o olho pelo texto e vai procurar as palavrinhas que a gente já conhece. A gente acabou de ver o quê? Os dias da semana. Então, olha aqui. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. O que ele está descrevendo, então? Provavelmente algo que acontece durante a semana. Ótimo! Agora eu vou para
as palavras que eu já conheço. Eu já conheço o he, que é o pronome. Eu conheço o nine, né? One, two, three. O nine eu conheço. Computer é uma palavra cognata. O que é uma palavra cognata? É aquela que parece com a língua portuguesa. Chinese também é outra palavra cognata. E assim eu vou construindo a minha compreensão. Eu não preciso traduzir o texto pedacinho por pedacinho. Não precisa fazer isso. Palavra por palavra, não. Você vai ler todo o texto e vai compreender todo o conteúdo, ok? Beleza? Ótimo. Não precisa copiar o texto, vai fazendo junto comigo, tá? Então vamos lá. Presta atenção. Escolha a alternativa correta para cada questão. Olha lá. Letra A. Sobre o que fala o texto? O texto está me falando sobre os dias da semana ou está falando sobre a rotina de Mike? Letra B. O que Mike faz às segundas-feiras? Ele joga em seu computador ou ele joga futebol? O que ele faz nas segundas? Para eu responder a letra B, a primeira coisa que eu tenho que saber, eu vou olhar lá no meu caderno, como que é segunda-feira. E aí eu vou procurar no texto onde está essa informação. Vamos lá? Então, no seu caderno, responda para mim. Letra A e letra B. Letra A, sobre o que fala o texto? Sobre os dias da semana ou sobre a rotina de Mike? O texto, ele vai nos contando os dias da semana. Mas tá explicando os dias da semana? Não, né, povo? Ele tá falando sobre a rotina do Mike. O que ele faz na segunda, o que ele faz na terça e assim por diante. E o que ele faz nas segundas? Olha lá, ó. Every Monday, he plays soccer with his brother at home. Ele joga futebol. Que dia que ele joga computador? Olha lá, joga no computador, sorry. Ele joga, ó, jogos, que dia? Thursday. Então, cuidado, tá? Presta atenção. Respondeu certo? Tá tudo certinho? Conferiu? Confundiu alguma coisa? Corrige e vê o que você errou, ok? Let's go! Agora aqui a gente tem um pedaço do texto, então a gente vai ler de novo esse pedacinho e vai responder. Então vamos lá. On Wednesday, que dia é esse? Presta atenção. He sings Chinese songs. On Thursdays, he plays computer games at home. Every Friday, he draws pictures in his bedroom. Então eu descrevi para vocês 3 dias da semana. O que ele faz nesses 3 dias? Presta atenção. Número 2, no seu caderno. Quais dias da semana são mencionadas no texto? Será que ele está falando sobre a terça, a quinta e a sexta? Ou será que é quarta, quinta e sexta? Ou será que é segunda, quarta e sexta? Então, lê de novo, procura os dias da semana e acha a alternativa correta. E 3, o que quer dizer essa expressão que ele faz num dia da semana? He sings Chinese songs. Será que ele canta músicas chinesas ou ele toca músicas chinesas? O que é isso? Responde no seu caderno. Vamos lá?
E aí, descobriu os dias da semana? Moleza, né? Wednesday, Thursday, Friday. Que dias são esses? São quarta, quinta e sexta. Tranquilo? E o que é he sings? He sings, o que é? Será que ele canta ou será que ele toca? Ele canta. Se fosse tocar, seria he plays. Acertou? Ótimo, muito bom. Não acertou? Confere por que você não acertou. O que você trocou aí? Tá bom? Let's go. Vamos lá. Agora a gente vai conhecer a Mike's mom. Quem será que é essa? Na imagem a gente tem uma moça com os seus cabelos crespos, ela usa óculos e está usando uma camiseta amarela, meio laranja, né? Amarela pode ser. Está segurando um livro. O que será que ela está fazendo? Será que o texto vai descrever a imagem ou vai falar um pouquinho sobre ela? Vamos ler? Então vamos lá. My mom is 45 years old. She is tall and very beautiful. She's a teacher. She works in the morning and afternoon in a big school. She always takes care of me and my brother. I love my mom. E daí? Quem será que fez esse texto? Quem está escrevendo? Será que ele descreveu a imagem dela, está contando para nós que blusa ela está usando, o que ela está fazendo, ou ele está descrevendo a pessoa? Nesse texto, tem a idade dela? Ela é feia? Ela é bonita? Será que ela é alta? Será que ela é baixa? Todas essas informações você tem aí no texto, certo? Então vamos lá, let's go! Escolha a alternativa correta, presta atenção. Letra A. Quais são os membros da família citados no texto? Membros da família, galerinha lá da família. O pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó. De quem ele fala nesse texto? Ele fala sobre o pai e a mãe ou ele fala sobre a mãe e o irmão? Anota aí. Letra B. A palavra mom pode ser substituída por sister ou por mother? Qual é a resposta correta? Responde no seu caderno. De quem ele fala então no texto? Olha lá, vamos procurar. My mom, ok, já achamos um membro, falou da minha mãe. She's a teacher, aqui está falando da profissão, onde ela trabalha, qual o horário, morning and afternoon, in a big school, né? Então, uma escola grande. E está falando do brother. Então, de quem ela fala no texto? Da mãe e do irmão, beleza? E a palavra mom pode ser substituída por quem? Pelo mother, certo? Quando eu uso um, quando eu uso outro, tem diferença? Não tem? O mom é um uso mais informal, né? Quando você está falando da sua mamãe, por exemplo, tá? E o mother, quando você vai falar da mãe de outra pessoa, ok? Tranquilo? Beleza? Então, já falei da mãe, contei quantos anos ela tem, conseguiu tirar todas as informações? Se você acha legal, depois copie o texto no seu caderno, faz a tradução, é bom para que você vá adquirindo vocabulário, tá? Você pode ir colocando no dicionário, procurando as palavrinhas, vai montando a sua tradução. A tradução, ela é que nem um quebra-cabeça, você vai montando para dar sentido. Eu não preciso nem saber todas as palavras que estão ali e nem traduzir todas as palavras. O texto tem que ter sentido, ok? Mas você pode também jogar no Google Tradutor.
Porém, cuidado, be careful. Nem sempre ele traduz bem certinho. Daí vai de você montar a ordem correta, tá bom? Então, let's go. Quiz. E agora? Então, agora é aquele momento que a gente vai ver se você acertou, se você aprendeu tudo que a gente falou hoje, né? Falamos sobre os dias da semana. Sabe os dias da semana aí de cor e salteado? Segunda, terça, quarta, sabe todos, sem precisar olhar no caderno? E sobre os textos. Então, let's go. Assinale a alternativa que possui apenas dias da semana. Será que é Friday, Mother e Sunday? Ou será que é Sunday, Wednesday e Friday? Número 2. Sobre o texto descritivo, presta atenção. É correto afirmar que envolve a descrição de algo, seja um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar, um acontecimento, ou envolve apenas a descrição de pessoas e animais? Qual é a resposta correta? Anota aí no seu caderno, responde aí. Vamos lá. E aí, qual é a alternativa que apresenta apenas os dias da semana? Será que é a primeira? Será que é a segunda? Vamos ver? Vamos conferir? A segunda, né? Porque na primeira eu tenho lá, ó, o Mother, né? Então, não é dia da semana. Cuidado com essas pegadinhas. Às vezes eu só leio a primeira e a última e acho que tá tudo ok. E sobre o texto descritivo? O texto descritivo descreve tudo. Ou um objeto, descreve uma pessoa, descreve um animal, um lugar, um acontecimento, ok? Você pode treinar agora se autodescrevendo. Coloca lá, eu sou tal pessoa, tenho tantos anos, moro em tal lugar e vai fazendo a sua descrição. Lógico e, obviamente, em inglês, ok? Faz no seu caderno, vai lá, pratica. Muito bem. E hoje, então, o que nós aprendemos hoje? Hoje nós vimos estratégias de leitura, né? Vimos as palavrinhas cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas que parecem com o português. Por exemplo, computer. Olhou a palavra computer, você já sabe que é computador. Ótimo. Olhamos as imagens, né? Ó, que nem aqui nós temos duas crianças sentadas em um tapete, lendo um livro. Então, a gente, muitas vezes, o texto traz a imagem referente a ele. Então, a imagem pode te ajudar bastante. Procuramos por palavras que a gente já conhecia, por exemplo, 9 years old, você já conhece os números. E vimos o gênero textual do descriptive texto, que são os textos descritivos. E de vocabulário, os dias da semana, que você já sabe de cor e salteado, ok? Se você quiser dar mais uma olhadinha, esses links te levam direto aos conteúdos, certo? Ficamos por aqui. Até breve. Bye. Bye, Val. See you.